Eles agiam como se o Brasil fosse deles, como se eles pudessem fazer o que quisessem sem nenhuma consequência, e ainda acreditaram que nunca iam sair de lá. Essa é a única explicação possível para tudo que eles fizeram, ignorando a lei, ignorando as autoridades, ignorando os direitos das pessoas. Só que eles perderam, toda a podridão começou a aparecer e agora a conta está chegando. Eu estou falando, claro, dessa operação da Polícia Federal que mirou o Alexandre Ramagem, suspeito de ser o chefe dos espiões do Bolsonaro. Eu vou te explicar essa história em detalhes. Aposto que tem coisa aí que você já nem lembrava mais. Mas eu fui pesquisar e trouxe de volta. Fica até o fim do vídeo que você vai entender exatamente o que está acontecendo. Eu sou o Ricardo Melo, o explicador geral da República. Engaja comigo, vai? Então, ó, dedo no like aí, vamos nessa. Seguinte, quem acordou com a Polícia Federal na porta dessa vez foi o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL, que também é policial federal. Quem diria, ele é alvo dos próprios colegas da PF. E por quê? Porque existem fortíssimos indícios de que ele comandava uma estrutura clandestina montada para espionar políticos adversários e inimigos do Bolsonaro e até gente que falava coisas que ele não gostava, como jornalistas, por exemplo. Tudo pago com dinheiro público. E não foi pouco não, tá? Foram milhões de reais gastos nisso. Eu e você pagamos essa conta. Se bobear, nós também fomos espionados. Mas, ó, para variar, vamos começar lá do começo da história. Tudo começou quando Temer, já no final do mandato, Bolsonaro já tinha ganho a eleição, comprou, sem licitação, um programa espião de uma empresa israelense. O programa se chama First Mile, traduzindo, primeira milha. O que ele faz? Você digita o número de um telefone que você quiser e ele mostra num mapa onde aquele telefone está. Mostra o histórico de deslocamentos, tudo em tempo real. Parece coisa de filme, mas é de verdade. Esse programa, na época, tinha capacidade, inclusive, para invadir a rede das operadoras de telefonia. Consta das investigações que ele chegou a invadir a rede da TIM para espionar as pessoas. Durante a campanha eleitoral de 2018, a segurança do Bolsonaro era feita pela Polícia Federal. Na equipe tinha um cara chamado Alexandre Ramagem. Depois da posse, o Ramagem virou diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e ele era subordinado direto do general Heleno, esse catatal aqui, que por sua vez era o principal conselheiro do presidente. No começo do governo havia um ministro, Gustavo Bebiano, que era também assim, coladinho no Bolsonaro. Só que ele durou muito pouco tempo no cargo. Ele saiu do governo porque brigou com Carlos Bolsonaro. E quando ele saiu, ele fez uma denúncia. Falou que o Carluxo queria criar uma ABIN paralela, ou seja, uma estrutura de espionagem para vigiar os inimigos. Esse teria, inclusive, sido o motivo da briga que fez o Bebiano sair do governo. Curiosamente, o Bebiano, que só tinha 56 anos, morreu de infarto pouco tempo depois, em 2020. Meses depois da morte do Bebiano, o Bolsonaro criou por decreto o Centro de Inteligência Nacional, que era um departamento de espionagem dentro da ABIN, ou seja, uma estrutura de espionagem separada dentro de uma agência que já era de espionagem. Não parece a tal da ABIN paralela? Então vai vendo. Quem mandava nessa estrutura? Alexandre Ramagem. E quem é esse cara, além de ser o ex-segurança do Bolsonaro? Um amigão dos filhos dele, principalmente do Carluxo. Vai montando quebra-cabeças aí. Segundo o que consta na investigação da Polícia Federal, esse Centro de Inteligência Nacional começou a usar o programa para vigiar pessoas de interesse da família Bolsonaro, sem autorização nem conhecimento da Justiça, nem do Ministério Público, nem da polícia, nem de ninguém. Ao mesmo tempo, corriam duas investigações importantes. Uma contra o Flávio Bolsonaro, aquela da rachadinha, e uma outra contra o Jair Renan, por tráfico de influência. O Bolsonaro, contrariadíssimo, pediu para o Sérgio Moro trocar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, mas o Moro negou. Pediu então para trocar o diretor-geral da Polícia Federal e disse que ia trocar de qualquer jeito. Foi isso que levou o Moro a pedir demissão do governo e a acusar o então presidente de interferir na PF.
Foi nesse contexto que surgiu aquela imagem daquela famosa reunião ministerial, aquela que o Bolsonaro falava trocentos palavrões por minuto, lembra dela? E disse na reunião com todas as letras que ele ia interferir sim na PF antes que ela chegasse em alguém da família dele. Você lembra disso, não lembra? Tá aqui, ó. Nessa do Moro sair do governo, o ex-presidente aproveitou para nomear, então, outro diretor da Polícia Federal. Adivinha quem? O amigão da família, Alexandre Ramagem. Deu a maior confusão, o caso foi parar na Justiça e o STF anulou a nomeação por desvio de finalidade, ou seja, porque era óbvio que o motivo daquela indicação era concluir, terminar a interferência que ele tinha tentado começar antes e que fez o Moro sair do governo. Como ele não conseguiu nomear o Ramagem, porque o STF não deixou, ele então voltou para a ABIN e continuou lá até o fim do governo, quando ele saiu para ser candidato a deputado federal e acabou eleito. E o que ele fez nesse tempo em que ele ficou lá? Segundo essa investigação de agora, ficou comandando os espiões do Bolsonaro para investigar 30 mil, vou repetir, 30 mil brasileiros. Entre eles, veja só você, os ministros do STF, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, o Camilo Santana, que hoje é ministro da Educação, mas na época era governador do Ceará, o Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara, e veja só você, até a promotora que investigava a morte da Marielle. Aí eu te pergunto, por que o Bolsonaro queria espionar a promotora do caso Marielle? Acontece que no meio do caminho uma coisa deu errado. Sempre dá, né? Não existe crime perfeito. 2 servidores da ABIN que faziam parte do esquema tentaram fraudar uma licitação do Exército e foram descobertos. Foi aberto, então, dentro da ABIN um processo administrativo para demitir esses caras. Só que eles reagiram e, supostamente, eu digo isso por orientação do jurídico, chantagearam o chefe. Se demitir, a gente vai abrir o bico e vai contar tudo sobre o programa espião. Coincidência ou não, o Ramagem mandou parar o processo contra eles e começar tudo de novo lá do início, alegando que tinha irregularidade. Isso atrasou o processo em 2 anos. Nesse tempo, o bom e velho jornalismo investigativo descobriu a existência do programa espião. A história veio a público com essa matéria aqui do jornal o Globo. E foi aí que a Polícia Federal e o Ministério Público começaram então a investigar. E descobriram muita coisa. A perícia da PF conseguiu recuperar os arquivos de todas as 30 mil pessoas que foram espionadas, mas que a turma do governo anterior tinha apagado do sistema. E vasculhando toda a documentação, descobriu também que era o próprio Ramagem quem autorizava os espiões a vasculhar a vida de cada alvo. Descobriu também que quem fazia o serviço sujo eram 35 servidores que tinham a senha de acesso do programa espião. Também apareceram provas de que vigiaram o então chefe da Receita Federal para ajudar na defesa do Flávio Bolsonaro lá no processo da rachadinha. Ou seja, o Bolsonaro tinha usado a estrutura do governo e o dinheiro público para ajudar o filho a se safar da justiça. Aí o bicho pegou para quem? Para o general Heleno, que era o chefe do Ramagem. E o Catatal negou tudo, claro. Só que ele esqueceu de combinar com a advogada do Flávio, porque ela confirmou que recebeu sim os relatórios da ABIN para ajudar no processo. E por isso, inclusive, que o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, correu agora para defender o Ramagem. E, segundo essa reportagem aqui, está se pelando de medo que o próximo alvo da PF seja o próprio Heleno. E por ter encontrado provas de que foi o Ramagem e que ele não só sabia, como autorizava a espionagem ilegal, a PF foi atrás dele agora, na casa e no gabinete na Câmara. Conclusão: para proteger os filhos e os amigos enrolados com a justiça, o Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal e gastou uma grana preta espionando gente que ele não gostava à torta direito, sem o conhecimento da justiça. E usou o Ramagem como o capanga para comandar tudo isso. Se ele tivesse ganhado a eleição, provavelmente a gente nem estaria falando sobre isso agora. Só que ele perdeu. E a casa caiu.